Olá, começando mais um vídeo e o bicho tá pegando lá fora. Olha a chuva, trovão, vento, a chuva tá muito brava. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu já falei em outros vídeos, né? Sobre clarividência facial, tá? Aconteceu uma coisa interessante comigo. No último sábado eu peguei fui para casa da namorada, chamei um carro no aplicativo e conheci um camarada que por algum motivo ele se sentiu à vontade bastante para conversar comigo e falar sobre, não digo dom, né, mas capacidade. Ele teve algumas experiências de clarividência facial e ele começou a conversar comigo e falou: cara, você é religioso, é espiritualista? Eu falei: não, sou espiritualista. E aí ele começou a se abrir, enfim, contou toda a história, algumas histórias, né, enfim, que aconteceu com ele, que ele teve algumas experiências de clarividência facial, que não é dom, eu não vejo como dom, eu vejo como capacidade que todos nós temos, é só praticar e que você consegue alguns resultados, né? E a clarividência facial, na verdade, como é que se define a clarividência facial? Você em algum momento, em algum instante, não é sempre que você quer, não é da forma como você quer que acontece, né? Pelo menos eu não cheguei a esse nível ainda, mas você olha para a pessoa e você vê o rosto da pessoa se transformar em alguma imagem de espírito, tá? Obviamente desencarnado. Pode ser obsessor. Agora, o que quer dizer ter uma experiência de clarividência facial? A clarividência facial é uma forma que nós, uma capacidade que nós desenvolvemos, muitas vezes sem querer, e você percebe no ambiente uma presença de um espírito. Muitas vezes você está olhando para a pessoa e você vê a face dela se transformar, mudar, tá? Se transforma completamente em um outro rosto que você ou conhece ou desconhece, mas enfim. E normalmente o que eu posso dizer, dada a minha experiência, né, que eu não tenho lá tanta experiência, ou não, eu também não tive tantas experiências assim de clarividência facial, mas você é como se fosse você olha para a pessoa, você vê como se fosse uma janela, um mostrador de que aquela pessoa ou aquela forma plasmada que você vê no rosto da pessoa, ou você tem alguma energia no ambiente ligada à pessoa que você está olhando, ou muitas vezes até a você mesmo, né? Na maioria das vezes é um obsessor que está acompanhando a pessoa. Então você olha no rosto dela e você consegue identificar essa forma, ou forma energética ou plasmada, né, desse rosto, desse espírito, né? Então, assim, quando você tem experiência de clarividência facial, são várias questões que você tem que analisar, né, com cuidado, tá? Mas normalmente aquela imagem que aparece no rosto da pessoa diz respeito à pessoa, a maioria das vezes, tá? Então, assim, pode ser um espírito que está ligado àquela pessoa que está no ambiente, ou um espírito que consegue plasmar essa forma para que você perceba que ele está ali, ou muitas vezes você consegue ver a forma do rosto da pessoa de outras encarnações, tá? Quando você faz diante de um espelho, você consegue também perceber, ou você consegue enxergar o espírito que está naquele ambiente, e muitas vezes, ou a energia, né, a energia específica ligada àquele espírito. Muitas vezes o espírito não está ali, mas o ambiente já tem uma energia tão pesada, tão marcada naquele ambiente, que você percebe, você consegue enxergar a forma desse espírito, lógico que é a forma facial, né? E quando você se olha no espelho, muitas vezes você vê as formas que você teve numa vida anterior ou em vidas anteriores, tá? Então você vai se olhar no espelho e você vai... quer fazer o teste? É muito simples. Começa a se olhar no espelho, se concentra sem piscar, ou você deixa os olhos acirrados, tá?
E aí você dirige tua atenção todinha pro centro aqui, ó, terceiro olho, tá? Chakra frontal. Você dirige teus olhos no chakra frontal da tua imagem refletida no espelho e você fica ali durante algum tempo. Para quem está querendo desenvolver, para quem tem interesse de desenvolver, é legal você fazer pelo menos 10 minutos por dia esse exercício, tá? E com essa finalidade, você perceber energias, você perceber alguns espíritos, e muitas vezes você faz a leitura do que a pessoa, a forma que a pessoa tinha numa vida anterior ou de vidas anteriores, ou muitas vezes do espírito que está acompanhando ela, tá? Então assim, é bem interessante, é legal você fazer a meia luz, tá? As coisas acontecem com mais clareza, né? Você, quanto menos luz você tiver no ambiente, melhor. E alguns acham que eu sou louco, enfim, até o camarada que eu conversei, voltando ao assunto do camarada do aplicativo, ele se abriu de uma forma, o cara contou a história, para você ter ideia, ele encerrou a corrida, eu fiquei meia hora com esse cara conversando com ele dentro do carro, batendo um papo, ele contando sobre a vida dele e essas experiências que ele teve, né? E, enfim, acabou batendo papo e tal, pegou meu número do WhatsApp, a gente, eu mandei uma mensagem para ele e tal, mandei alguns links de vídeos que eu tenho no canal, e o cara se mostrou bastante interessado, né? Cara, um rapaz simpático, gente boa, né? A princípio, eu não senti energia pesada, tá, em torno dele, e embora eu senti alguma coisa incomodando nele, e realmente ele falou que a vida dele não é fácil, tem um relacionamento com a mulher, enfim, a mulher não anda bem acompanhada, né? A enteada dele, ele disse que não consegue, a filha dessa mulher não consegue chegar perto dessa criatura, enfim, ele disse que quando está próximo dessa pessoa começa a se sentir mal. Eu não tive muito tempo para conversar com ele, né? Eu podia ter conversado bastante tempo, mas enfim, estava em cima da hora para um compromisso e não deu para conversar mais. Enfim, quando eu tiver um tempinho eu vou bater um papo com ele, mas achei bastante interessante. Ele falou, que legal, cara, que eu achei um cara que teve a mesma experiência, que eu achei que eu tava ficando louco. Eu falei, cara, não tá ficando louco. O problema é que a gente tem poucos vídeos, tem pouca informação a respeito do que é clarividência facial. Eu estou em aprendizado ainda. Eu comecei a me interessar mais pela espiritualidade tendo essas experiências, tá? Que aconteceu sem querer. É óbvio que você se desenvolvendo, você consegue ter um certo controle sobre aquilo que você quer ver ou sobre aquilo que você quer enxergar, né? Mas normalmente acontece sem querer. As primeiras experiências que eu tive não foi... Eu contei num vídeo falando sobre uma experiência que eu tive com uma ex-mulher que eu morava. Uma mulher que eu morei com ela há algum tempo. Mas eu estive refletindo esses dias e eu já tive tive várias outras experiências que me despertaram a atenção. E na verdade foi com a pessoa da minha própria família. A pessoa gostava muito de jogar, acho que gosta ainda, enfim. Mas essa pessoa, quando ela perdia no jogo, ela saía do ambiente onde ela estava jogando, ela saía com a cara de demônio, tá? E você pode achar que é besteira, mas não é. Na verdade, o meu pai, né? Meu pai gostava muito de jogar, era viciado em jogo, e quando ele perdia, ele chegava em casa transtornado. Quando ele abria o portão que eu olhava para ele, eu enxergava um espírito bem pesado, né? Um obsessor bem pesado. Só que assim, eu não dava tanta importância, né? Enfim, não me ligava tanto. Mas eu conseguia ver a imagem desse espírito que acompanhava ele, pelo menos naquele momento de frustração, de raiva por ter perdido dinheiro, obviamente, e por toda aquela emoção que a pessoa gasta, toda aquela emoção, aquele sentimento, aquela raiva muitas vezes que a pessoa gasta quando está jogando diante de uma máquina, né, que é programada para tirar o seu dinheiro. Ela não vai te dar dinheiro, ela vai tirar dinheiro de você. Ele chegava transtornado. Então, meu pai, ele sempre esteve acompanhado de obsessor pesado quando ele saía desses ambientes, tá?
É óbvio que todos nós, em algum momento, você está livre de obsessores? Não, não estamos livres de obsessores em lugar nenhum. Você pode ser a pessoa mais correta do mundo, mais certinha, mais equilibrada, que em algum momento o obsessor vai te incomodar, vai te encher o saco, vai te acompanhar muitas vezes. Às vezes você está na rua e ele te acompanha, né? E no caso dele, meu pai sempre foi uma pessoa legal, equilibrada e tal, mas nesse momento em que ele chegava em casa, por ter perdido dinheiro, quando ele ganhava alguma besteirinha, que ele caía nessa ilusão, né, de que estava ganhando, ele chegava animado em casa. Era outro formato o rosto dele, né? Quando ele perdia, ele chegava transtornado, chegava muito pesado mesmo, carregado, e o obsessor sempre acompanhava ele, o obsessor que sempre estava lá naquele ambiente onde ele jogava, porque eu já fui nesse ambiente onde ele jogava muito, né? Já fui acompanhando ele, obviamente, larguei ele lá e saí fora. Mas é o mesmo obsessor que ficava naquele ambiente de jogo, acompanhava ele até em casa. Infelizmente é isso. Não havia nada que eu pudesse fazer, porque, enfim, as pessoas elas procuram e acham, né? E se tratando de obsessor, você precisa procurar muito, tá? Eles vão te acompanhar ou por interesse, tá? Vão te acompanhar por alguma coisa que você fez a eles numa vida anterior, né? Que se torna um obsessor diário, ele fica no teu pé, vai te encher o saco aí, se brincar até o resto da tua vida, enquanto ele não tiver o caminho dele, né? Enquanto ele não abrir a possibilidade de ir para um lugar melhor, de melhorar como espírito. Então, assim, esse espírito acompanhava ele, né? Não era esse espírito, mas muitas vezes não era só um, tá? E alguns vão pensar que é besteira, mas a minha mãe percebia, né? Minha mãe muitas vezes falou: pô, seu pai parece que chegou com um capeta no couro, chegou com o demônio. E não era demônio, não acredito em demônios, mas normalmente estava com um ou dois espíritos pesados, tá? Ligados à energia do jogo, né? E se mostravam, né? Se mostravam muito bem, né? Porque eu conseguia muitas vezes de relance, conseguia enxergar no rosto do meu pai. Eu vi, é como você olhar para uma pessoa e ver que o semblante da pessoa não está legal, só que de uma forma 10 vezes mais potente, tá? Você vai ver o formato daquele espírito que está acompanhando aquela pessoa. A pessoa, enfim, a pessoa toma a forma, a pessoa se liga. Por que você consegue enxergar o rosto de um obsessor quando ele é muito pesado no rosto de uma pessoa, sei lá, de um conhecido ou até um desconhecido mesmo? Por que você consegue enxergar o rosto do obsessor? Porque você cria laços com o seu obsessor, tá? Por exemplo, você é viciado no jogo, você está direto, frequentemente jogando naquele ambiente. Você se torna amigo do obsessor, ainda que você não seja amigo consciente, ele vai ter você como amigo e companhia, tá? Ele vai querer ir atrás de você, vai querer te acompanhar, vai querer te instigar a jogar mais, né? Porque é vício. Enfim, espírito obsessor, ele nada mais é do que nós mesmos, né? Porque os mesmos defeitos que eles têm, os obsessores têm, nós temos, tá? Nós somos espíritos encarnados, mas enfim, nós temos os mesmos defeitos, tá? Não adianta a gente querer ser, nossa, é espírito obsessor, parece que é uma coisa que vai muito além da nossa compreensão. Realmente, em alguns sentidos, né, vai além da nossa compreensão, que a gente não consegue enxergá-los, né? Mas a gente não consegue nem perceber o plano espiritual. Mas tem uns que ficam muito evidentes, né? A gente consegue enxergar claramente. Muitas vezes você vê o semblante da pessoa, a pessoa não está legal, né? E infelizmente é isso. E eu bati um papo com esse camarada, conversa bastante interessante. Infelizmente tive que sair fora. Se eu ficasse mais um tempinho, com certeza ele ia conversar mais, falar sobre o assunto. Mas enfim, fiquei meia hora depois que ele encerrou a corrida conversando com ele dentro do carro. Foi uma conversa bastante proveitosa. Dei algumas opiniões e tal. Não dei necessariamente um conselho, né? Eu tentei dar um direcionamento para ele, né? Ele tem um vício, na verdade não vejo tão pesado o vício, mas como todo vício você acaba atraindo o obsessor que morreu decorrente daquele vício ou morreu tendo aquele mesmo tipo de vício. Então, quer dizer,
eles se ligam àqueles que gostam da mesma coisa que eles gostavam de quando eles eram encarnados. É obsessor porque ainda não acharam o seu caminho, né? Não se descobriram ainda como espírito ao ponto de querer uma mudança, querer ir para um lugar legal, e ficam atrelados, ligados à matéria. Muitas sensações que eles tinham, eles não vão ter simplesmente, por exemplo, tem um copo de cerveja, eles não vão ter a mesma sensação de pegar o copo de cerveja e absorver aquela energia. Eles vão ter a sensação legal de beber aquela bebida, de estar tomando aquela bebida, de estar engolindo, passando pelo mesmo processo do processo que acontece químico no corpo do camarada quando ele toma um copo de cerveja, um copo de cachaça. E eles, com isso, eles conseguem uma energia com mais qualidade, mais pura no que diz respeito àquele uso daquela substância. E é óbvio que ele vai ficar colado ao camarada, né? As energias, os laços vão aumentando mais ainda conforme você vai alimentando esses vícios, né? No caso do meu pai era o vício de jogo, enfim. Ele está bem melhor, né? Não está jogando mais, ou joga de vez em quando, mas é difícil porque ele está lá no Nordeste, não é todo lugar que você encontra uma maquininha daquela para jogar. Mas está bem melhor com certeza, tá? E é isso, gente. Eu infelizmente não tive a oportunidade de conversar com o cara mais tempo, mas tive a oportunidade de conversar com ele pelo menos meia hora, que foi bastante. E é isso, a nossa vida é assim. Eu estou aqui gravando um vídeo no meio da rua, uma chuva miserável lá fora. Tem que ser assim. É bom chover um pouquinho, está muito quente. E eu vou ficando por aqui. Eu só resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre essa amizade, né? Eu vejo sempre os caras que trabalham no aplicativo, seja ele qual for, como pessoas interessantes pra gente bater papo. Tanto é que eu nem vou atrás, né? Acho que quando você vai atrás, passa a imagem de que o motorista é chofer. Eu gosto de ir do lado do motorista. Às vezes eu vou sentar do lado do motorista e o cara pede para me sentar lá atrás, né? Porque, enfim, medo do corona. Mas a minha ideia sempre é sentar do lado. Porque você divide experiências, você tem a oportunidade de conhecer as pessoas, bater um papo legal, né? A viagem se torna muito mais prazerosa e rápida, né? E você agrega muito a sua vida. Cada pessoa é uma história diferente, cada pessoa é uma experiência nova, né? E esse camarada que eu conheci, o nome dele é Luiz, tá? Não vai comprometer ele em nada, porque, enfim, tem tantos Luiz por aí. Mas ele falou que ele pensava que estava ficando louco. Eu falei, ele não está ficando louco, né? Você tem que procurar um direcionamento, né? Dentro daquilo que você acredita, seja você espiritualista ou religioso, sei lá, você tem um dogma aí, uma religião, né? E você segue aquela religião porque é o que você acredita e é perfeitamente respeitoso, né? Mas eu acho que é legal você não ter aquela coisa de, sabe, de se fechar, né? Olha o que está em volta. Não leia somente a Bíblia, tá? A Bíblia é um ótimo livro, não leia somente a Bíblia, leia outros livros, vai ler sobre Buda, sobre Osho, enfim, sobre Dalai Lama, vai ler sobre tudo, sobre sobre espiritismo, sobre Umbanda, sobre Candomblé, sobre o Sechonoye, que é a filosofia de vida, que é o budismo. Enfim, vai ler sobre outras religiões, vai ganhar conhecimento, né? E muitas vezes a gente agregando conhecimento, nós ganhamos experiências também, tá? E acho que quando eu entro num carro desses aplicativos aí, eu sempre gosto de conversar, né? Acho que é uma oportunidade única de você poder conhecer as pessoas, poder conhecer formas de pensar, formas de se expressar, você conhecer um pouco sobre a vida fora de você mesmo, né? Conhecer um pouquinho sobre a vida das pessoas, indiretamente, né? Não para dar conselho, para se envolver efetivamente, mas agrega muito e eu aconselho muito. Eu não gosto de ir lá atrás quando eu pego no aplicativo, eu não gosto. Eu gosto de ir do lado, batendo papo. A viagem é rápida, proveitosa. Você aprende muito quando você pega um senhorzinho de idade aí que tem várias histórias. Muitas vezes eu desço
do carro, eu fico com vontade de ficar, porque às vezes a história de vida do camarada é tão boa, tão bela, que você fala, pô, eu queria ouvir mais, mas infelizmente o tempo não para e a gente tem que seguir em frente. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado. Estou um pouquinho molhado, a chuva está passando, vamos voltar ao trabalho. E é isso, gente. Fiquem com Deus, muita luz, muita paz e até mais.